Oi pessoal, eu sou a Tati aqui da Elegância Costuras. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre o nosso atendimento em domicílio. A gente tem um atendimento personalizado, é um atendimento VIP para o cliente que quer comodidade. É o cliente que não tem tempo de vir no ateliê, às vezes ele tem muita roupa e o fato dele pegar trânsito, medir as roupas, pegar trânsito para voltar, isso demanda muito tempo, é um tempo que ele não tem. Os atendimentos em domicílio, eles são realizados com hora marcada. Então, o cliente liga para o nosso ateliê, ele faz um agendamento nesse horário, nossa hora marcada de segunda a sexta-feira, e eu mesma vou fazer os atendimentos. Agora, vamos para a parte mais complicada. Eu, Tatiana, faço os atendimentos de noivas. Então, eu preciso conciliar o atendimento de domicílio juntamente com a minha agenda de noiva, que é bem apertadinha. Então, não são todos os dias que eu tenho essa disponibilidade. Então, quando o cliente me procura para fazer o agendamento, eu preciso conciliar data e horário. No nosso canal, nas nossas redes sociais, até quando a gente entra em contato com o cliente para explicar sobre o domicílio, como que é o processo. O cliente liga para mim, eu vou mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp, é um documento com explicativo em PDF, para ficar claro todas as informações, e a gente manda junto uma tabela de preço como referência, para o cliente ter uma ideia dos valores. Lembrando que esses valores não são fechados, porque cada caso é um caso e a gente avalia a peça de forma única quando chega no ateliê. Geralmente esse atendimento eu limito para a região sul de São Paulo. Por quê, Tati? Gente, o trânsito de São Paulo é caótico, né? A gente que mora aqui, a gente sabe que isso aqui é uma selva. Então, dependendo da localização, eu gasto 1h30, 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então, às vezes, dependendo se é durante a manhã, vai a manhã inteira. Se é à tarde, eu perco a tarde. E eu não gosto de fazer atendimento em domicílio com outro atendimento em sequência. Um exemplo, a cliente agendou comigo em domicílio meio-dia. Eu não gosto de já ter o atendimento de noiva 3 horas. Por quê? Eu não sei se vai chover. Às vezes, quando eu chego no domicílio, os clientes deixam as roupas separadas, mas aí ele lembra, ai, Tati, tem tal roupa no closet, posso pegar? Então eu gosto de deixar o cliente muito à vontade, né? Ele já tá na casa dele, é um ambiente que ele tá familiarizado, então eu não gosto de ficar acelerando esse processo. E o atendimento em domicílio, ele é um atendimento exclusivo. Eu gosto de fazer com calma, eu vou conversando com o cliente, tentando entender do que ele gosta, eu avalio a peça de forma única, então se torna um momento relaxante. Então eu não gosto de fazer esse atendimento com pressa. Esse caso aqui é um caso específico. Esse atendimento a gente fez através de uma indicação da personal organizer dessa cliente. Essa personal foi até a casa da cliente organizar as coisas e ela viu que a cliente tinha algumas roupas separadas há algum tempo numa bolsa. E aí, como ela já estava organizando o espaço, ela perguntou se a cliente ia reformar, se ela ia doar, e ela falou, olha, eu preciso reformar essas roupas, mas eu tô sem tempo. E aí esse profissional encontrou as nossas redes sociais, ela entrou em contato comigo há 2 meses atrás, solicitando esse atendimento, porém, como era em Alphaville, eu não faço atendimento lá, por causa da logística, gente, porque é mais ou menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aí, ela super compreendeu, mas ela não encontrou profissionais que fizessem esse atendimento de uma forma personalizada para a cliente dela. Ela entrou em contato comigo na sexta-feira, a gente explicou pra ela e ela falou, não, Tati, eu entendo, mas abre uma exceção, vê se você consegue me atender. Segunda-feira era um dia que eu tava com a agenda totalmente livre, aí eu falei com ela, na segunda eu consigo atender no período da manhã. E aí a gente marcou o atendimento. Mal sabia Moá, pessoa inocente, que viu uma chuva tempestuosa da sexta-feira, que acabou com São Paulo. Então, quando eu fui pra lá na segunda-feira, eu peguei farol quebrado, peguei um trânsito, calculei, eu saí de casa com mais ou menos 2h30 de antecedência para não correr o risco de atrasar. Porque o atendimento em domicílio, gente, assim como ele é muito específico para mim, para os meus clientes também. Às vezes o meu cliente, ele tem 1 hora para me receber, às vezes ele tem uma reunião de trabalho, ele tá trabalhando no home, às vezes ele tem um outro compromisso, então eu também não posso atrasar a agenda dele. Então eu tenho que ser muito pontual, a não ser que aconteça algo muito fora do comum. E aí eu saí com 2h30 de antecedência, eu cheguei lá no ponto
pronto, assim, pra atender ela. Quando eu cheguei, a gente alinhou as roupas, são roupas bem delicadas, a gente fez toda a medição. Eu peguei uma peça muito específica, minuciosa, assim, detalhes para que a gente pudesse fazer. E aí a gente fez toda a avaliação junto com a equipe, respeitando os acabamentos da peça. Eu vou mostrar para vocês algumas das peças que a gente pegou. E agora eu passo o orçamento para ela e alinho a data de entrega. Tati, como que foi essa brincadeira para Alphaville? Só para vocês terem uma ideia, entre aplicativo, porque eu não fui de carro, eu chamei aplicativo, até pra minha localização ser melhor, eu gastei de aplicativo, tá, gente? Só a minha ida. Eu somando, eu acho que foi R$380. De 380 a R$400, só pra ir. Porque aí você calcula ida e volta, né? Então, só pra vocês terem uma ideia. Não, gente, eu acho que foi menos, 100 e pouco. Eu acho que foi uns 200, 220 só pra ir. E agora tem a minha volta. Então, só de aplicativo, ida e volta, vai sair em torno aí de uns 400, 450 reais só ida e volta pra Alphaville. Só a minha locomoção. Então, às vezes, dependendo do que o cliente está buscando, acaba não sendo vantagem. Às vezes é um vestido, uma peça, só de locomoção do meu trajeto, para o cliente não é viável. Então, por isso que dependendo da região, a gente acaba não fazendo o atendimento, porque o trânsito de São Paulo não ajuda muito. Vamos compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse trabalho. Essa peça aqui é uma peça exclusiva, então tem algumas partes da peça aqui que eu não vou mostrar, veio na caixinha, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Gente, é muito difícil a pessoa comprar uma peça e a peça vir exata, principalmente sob medida. Então, precisa fazer ajuste. Essa minha cliente específica que eu conheci para fazer o atendimento dela, é uma cliente que se cuida, tem um cuidado com a estética, então acaba perdendo medida, a cintura é um pouquinho mais fina, então é muito difícil uma peça que você compra, ela cair com perfeição. Essa peça dela aqui é uma peça bem trabalhosa, uma peça muito exclusiva, tá vendo, gente? Olha o cuidado que tem que ter pra fazer um ajuste aqui. A gente vai ter que tirar todo esse acabamento de viés. É uma peça que foi pintada posteriormente, então é uma coisa que eu explico pro cliente. Falo pro cliente, olha, vai mudar a estética, porque ela foi pintada depois. Quando eu ajustar, vai desalinhar o desenho. Então, são informações que eu gosto de explicar pro meu cliente. Tati, mas é técnico, eu não entendo nada. Mas o cliente entende que eu tô sendo sincera. E aí aqui a gente vai tirar os bordados, vai fazer o ajuste, segue, tem barbatana, vai ser removido, realocado. Esse trabalho aqui é como se fosse um vestido de baile, um vestido de noiva, porque ele tem todo um cuidado que a gente tem que manter. Tá vendo? Olha que lindo. Esse aqui é um dos vestidos que a gente recebeu e a gente identifica. Olha, gente, a gente enumera para não correr o risco da gente errar as informações. Mantém as etiquetas, tudo direitinho na peça. Essa peça dela aqui, gente, por exemplo, é uma peça maravilhosa, mas está extremamente grande. E aí, a gente vai ter que descobrir um jeito, para vocês terem uma ideia, ficou 3 profissionais pra gente entender a peça dela para fazer o ajuste. Essa peça dela aqui, ó, a gente já enumerou, pôs a etiquetinha dela aqui. E aí, vai fazer todo um ajuste, mas tá vendo? Ela não tem corte na peça, 0 corte na peça. Então, a gente estudou a melhor forma aqui pra gente poder seguir esse alinhamento. A peça dela não tem costura lateral. Então, a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer esse ajuste. Então, são detalhes, gente, que tem que ser feito com calma, tá vendo, ó? É um tecido com uma seda mais detalhada, a gente usa um acabamento específico para essa peça. Só para vocês entenderem um pouquinho, ó, ela até mandou na capinha pra gente, tudo direitinho. São peças que a cliente comprou numa viagem, então não é uma peça que você consegue falar, olha, faz e é o que deu. Não, tem que ter um cuidado, ó. Essa peça dela aqui mesmo é toda na costura inglesa, tem forro, então a gente tem que fazer o ajuste separado do forro da peça para manter a originalidade, olha. Toda na costura inglesa, tudo isso vai ser mantido. O punho dela tem todo um detalhe que a gente vai ter que criar uma forma de fazer que não fique grosseira, para ela não perder os acabamentos. Então, é um trabalho para quem busca comodidade e qualidade no serviço, tá? Essa saia aqui também, ó,
ela tem todo um detalhe, gente, de plissado que a gente descobriu. A gente pôs tudo num cabide, porque são peças de alfaiataria e os alfinetes são muito delicados para evitar de puxar fio. Olha, todo na prega, toda embutida. Então a gente vai manter, olha o acabamento dessa peça internamente. Vai manter tudo isso de forma delicada. Mexe em zíper, a peça tem bolso, então a gente vai ter que fazer esse ajuste fazendo esse alinhamento, tá vendo, ó? Então a gente etiqueta para descobrir. Então, gente, são detalhes que a gente tem que tomar cuidado para poder fazer todo o acabamento, para que o cliente fique tranquilo. Então aqui eu mostrei para vocês só um pouquinho desse trabalho exclusivo. Então, quis demonstrar para vocês um pouquinho, porque às vezes o cliente liga aqui para atendimento em domicílio, poxa, Tati, é 1, 2 peças. Primeiro que a minha agenda, eu não consigo ter essa logística de me ausentar do ateliê durante muito tempo. E quando eu saio, eu tenho que fazer uma programação de agenda. Então, por isso que a gente pede uma quantidade mínima em peça, por isso que a gente toma cuidado com os horários, para que seja flexível para o cliente e para que eu também consiga oferecer para um cliente um atendimento calmo, sem ficar acelerando e com pressa, tá bom? Então, tá aqui explicando o vídeo pra vocês, depois a gente mostra os passos, a gente vai colocar algumas referências das peças que tem aqui pra vocês verem um pouquinho do nosso trabalho. A maioria das peças delas são peças de alta costura, são peças com um acabamento um pouquinho mais elaborado, que a gente tem que ter um cuidado pra manter a estrutura e a integridade do estilista, que acaba... Esse, por exemplo, da caixa é um artista, então a gente toma esses cuidados. Então, pra você que tá vendo esse vídeo e fala, Tati, eu sou de Alphaville, como funciona esse atendimento personalizado? É feito com hora marcada, o valor é um pouquinho diferenciado exatamente por causa dessa logística que a gente tem de ida e volta, para que a gente possa fazer um atendimento com qualidade de forma exclusiva e VIP para o cliente que quer essa comodidade, tá bom? Espero ter sido clara para vocês, espero que vocês tenham gostado da explicação e fica a dica para você que quer esse atendimento mais exclusivo. Tchau, tchau!